Olá, aquele abraço para vocês. Estamos de volta com o nosso farol tricolor. Hoje no mix da derrota do Bahia contra o Corinthians. Para mim não foi novidade. Eu me lembro que o querido Diego dizia: pai, você parece estar meio desanimado para o jogo. Eu digo: não estou com muita fé. Para a bola que o Bahia não vinha jogando e não vem jogando, pegar o Corinthians em alta, não dava outra. Era para ser mais, talvez. E, como a gente vai fazer um mix hoje, também falar desse jogo que se tornou decisivo. O Bahia com vantagem, só depende dele, enfrenta o Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense, que meteu 3-1 no Fortaleza. É brincadeira, não? Mas vamos que vamos, Diego. Beleza, tá aí o Bahia. Uma notícia que é essencialmente triste da derrota do Bahia, acachapante, notadamente no segundo tempo, né? Primeiro tempo ainda o Bahia ainda apresentou alguma coisa, mas no segundo completamente dominado, como meu pai falou, 3 ficou barato, porque no primeiro tempo eu achei que foi 2 foi um pouco demais, e no segundo tempo 3 ficou muito barato, que era para ter sido uns 5 sem muito exagero naquela segunda etapa do Sem Corinthians dúvida. absolutamente dominante. Nós vamos tocar nossa vinheta para falar tanto sobre esse jogo quanto sobre essa rodada decisiva em que, com o resultado do Palmeiras vencendo o Cruzeiro, se mantendo vivo na luta pelo título, o Bahia só depende de si na Fonte Nova contra o Atlético Goianiense. Farol Tricolor tá chegando. Vamos com a nossa vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, soltando aqui o botãozinho de inscrição para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e seja membro do Clube do Farol. Dá uma olhadinha aí no botão de seja membro para você fazer parte aí de uma das nossas categorias com benefícios exclusivos tanto aqui no canal quanto com acesso ao nosso grupo de WhatsApp lá com notícias atualizadas, interação antes, durante e depois dos jogos. Pai Bahia derrotado pelo Corinthians e a tabela de classificação já tomando ares decisivos. Ainda temos 2 jogos em andamento nessa rodada. Estamos gravando aqui na noite da quinta-feira. Nessa penúltima rodada ainda tem jogos ali que são decisivos na luta contra o rebaixamento, situação que não nos diz respeito. Mas o que interessava pra gente aconteceu na terça-feira com a nossa derrota e na quarta-feira com a derrota do Cruzeiro contra o Palmeiras, deixando o Bahia só dependendo de si na última rodada para ficar entre os 8 primeiros colocados e com a classificação para pré-Libertadores, pai. É verdade, é verdade. É o que a gente diz na nossa nosso próprio grupo e em conversas com amigos mais próximos, meu querido amigo Hermes. Aí é que mora o perigo. O Bahia só depende dele. Tem um treinador com essa maluquice que tem. Eu não quero usar uma expressão mais dura, vou ficar somente nessa, em respeito à pessoa, em respeito ao profissional. Mas uma coisa que é absurda, não é? Eu não sei mais do que ninguém, eu sou um observador do futebol, o que eu conheço de jogar era jogo entre amigos, no Salesiano, na praia, quer dizer, aquilo que a maior parte da população brasileira que gosta de futebol faz. Uma pequena parte joga futebol, uma parte muito menor é rica com futebol, alguns ganham muito, como esses jogadores do Bahia, como o Rogério Ceni, como a comissão técnica, mas quando a gente fala alguma coisa, é um milímetro de cá, não é bem isso, não é bem aquilo. Eu falei, você se lembra disso? Quem acompanha o Farol sabe disso. E eu me lembro que foi no dia em que os nossos amigos, aquele nosso amigo de Aracaju estava aí. E eu Joca. disse, Joca, foi no domingo, disse, o Bahia precisa ter um goleiro para revezar com Marcos Felipe. Sugeriu o nome do goleiro do Goiás, o nosso amigo Joca. Não, ele é velho, tem 40, não tem não, não tem não. Mas seja como foi, eu já dizia isso naquele tempo. Eu que sou um observador de futebol. Não sou o goleiro que mais fez gols cobrando falta. Não sou aquele que comandava o São Paulo, que fez a mudança no Fortaleza. Mas também o cara que é goleiro e vê que o Bahia mal tem um goleiro titular, que é Marcos Felipe, como eu disse antes, teria que ter um goleiro para revezar na posição de titular. Não foram todos que me acompanharam nisso. Está aí agora. Jogo decisivo, e aí? Não é? Também falei que atacante não marca. Não adianta dizer que atacante vem para marcar. Na invenção absurda, estúpida de Rogério Ceni e o seu anotador de treino,
eles acharam que Ademir podia entrar de lateral direito, porque ele fez a confusão lá e tudo mais, papapá, papapá. E aí Ademir comete aquela falta e a falta convertida em gol. O terceiro gol dos caras. Então, é brincar demais com a sorte. Você atravessar de olhos fechados a linha de trem, sem saber o horário que o trem passa, você não vai se dar bem. Se você atravessa o sinal de trânsito e o sinal está vermelho para o pedestre, você está se arriscando. Então, é bem isso. Aí, goleiro que não passa confiança para a torcida, para a defesa, para o meio de campo, para o ataque, o time já entra balançado. Claro que aconteceu um problema sério com o Marcos Felipe, concussão, essa coisa toda, não tenho dúvida. Mas se tivesse o outro para botar, um outro que tivesse porte, expressão de um time como o Bahia, de um time que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro, bicampeão brasileiro, o time que mais tem títulos estaduais do futebol da Bahia, o time que almeja disputar a Libertadores da América, não pode estar arriscando, vamos ver, no gol, onde o treinador foi um jogador destacado. Então, essas coisas me preocupam, já falava isso no jogo com o Corinthians, e você observou, não está tão otimista, né, pai? Não, mas para não estragar, para não ser um estraga-prazer, eu disse, mas vamos ver, mesmo assim vamos ver. E eu digo hoje com antecedência, Bahia, Atlético Goianiense, eu tenho alta preocupação com esses delírios que o Rogério Ceni pode fazer. Porque quando está perdendo, ele muda, como que troca a figurinha, troca um por outro por um e assim vai levando. Mas siga, vamos seguir Vamos ver. no nosso roteiro. Vamos lá. Só para a gente olhar primeiro a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí a tabela, galera de casa já acompanhando você também, pai. Chegou aí, né? Estamos aqui. Pronto. Então, Botafogo venceu, né? Pertíssimo do título, está um empate de oficializar o título de campeão brasileiro. E até os 40 e poucos do segundo tempo, estava inclusive com o título matematicamente assegurado por estar vencendo já o Internacional. E o Palmeiras chegou a estar perdendo, empatou e no finzinho, Estevão fez uma belíssima cobrança de falta para fazer 2-1 para o Palmeiras no Cruzeiro, lá no Mineirão vazio, né? O Mineirão de portões fechados, nesse belo gol de Estevão, que deixou o Bahia bem confortável. O Bahia, assim, a gente falava aqui, né? Eu torci muito aquele jogo do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, jogo que eu considerava fundamental, nós considerávamos fundamental, né? E ontem eu tinha na conta que o Palmeiras não fosse perder aquele jogo, mas o jogo foi bem complicadinho, o Cruzeiro botou 1-0 no segundo tempo, o Palmeiras foi melhor no jogo, mas o Cruzeiro teve seus momentos também, o Palmeiras precisava ganhar, precisava sair para o jogo, cedeu contra-ataque perigoso para o Cruzeiro, mas no fim da partida, esse gol, a diferença de Estevão, que cavou a falta, que bateu a falta, né, o craque do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Sem dúvida, a minha também. E chega já com muita moral, o menino ainda certamente terá uma carreira brilhante pela frente. Então a situação é essa. Se fosse jogador do Bahia, Rogério Ceni não ia aproveitar, porque não está pronto. O menino 16 não estaria anos, pronto. Não está pronto. Quem está pronto é que não sabe bater falta com 29 anos, com 31, com 27, com 30. Esse aí está pronto para botar a bola fora do estádio, para chutar a bola na barreira, aí está tudo pronto. Agora, um menino como esse, com certeza. Mas ele é fora de série. É mesmo. É um jogador de. É um jogador fora de série, sem dúvida. Opa, meu pai caiu um pouquinho aqui, mas já volta. Essa queda aqui é um pouco estranha, mas tranquilo, pode acontecer. Ele falando aí que Estevão é um jogador fora de série, mas a gente já está acompanhando aí a tabela. Pronto, meu pai já está de volta, já retornando aí. Pronto, pai, caiu um pouquinho, mas já está de volta aí. Você está falando mesmo de Estevão, que claro que é fora de série, né? Mas você ia completar. Sem dúvida, um jogador que, sem dúvida alguma, desses últimos que apareceram aí, é indiscutivelmente um jogador que tem personalidade, qualidade, e não é o jogador da firula. Ele também tem a firula dele no jogo, mas não é o da firula. Ele faz aquilo ali, vai, mas é objetivo. Chegou, é realmente fora de série, um jogador que tem tudo para emplacar. Mas o Bahia não tem um jogador igual a ele, não tem. Não tem entre os profissionais titulares de 30 anos, 31, 28, 27, nem entre os meninos, pelo menos por enquanto. Mas se fosse jogador do Bahia, não estaria pronto para Rogério Ceni, porque ele tinha que ter 200 treinos, 4 contra 4, 3 contra 2, 1 contra 2, não sei o que, não sei quanto,
treinamento alemão, o campo dividido no meio, até que ele cansasse, suasse, errasse um bocado de chute, que nem aqueles que, antes do jogo que o Bahia fez aqui na Fonte Nova, no contra o aquecimento. Atlético Paranaense, no aquecimento, botou todo aquele chute na lua, enquanto ele não errasse tudo aquilo, aí daqui a um ano ele podia jogar para Rogério Ceni. Pois é. Olha aí, então, Botafogo e Palmeiras disputando o título. O Botafogo precisa só de um empate, o Palmeiras precisa vencer e que o Botafogo perca. Se o Palmeiras vencer e o Botafogo perder, o Palmeiras supera em número de triunfos e garante também o seu título. Mas a situação é bem complicada porque o Botafogo pega o São Paulo na última rodada, o São Paulo não quer mais nada e a pressão vai ser grande para o São Paulo não jogar lá com tanta vontade contra o Botafogo, né? Digamos assim. Perdeu para o Juventude já, enfim, São Paulo já está fora de qualquer pretensão, não pode mais chegar ao 5º lugar no campeonato, não pode mais ser alcançado pelo 7º, vai terminar em 6º, enfim. Vamos ver aí. Mas o Botafogo muito perto do título, seguido ali depois do Palmeiras de Flamengo, Internacional, Fortaleza, que perdeu do Atlético Goianiense. Ou seja, Internacional perdeu, Fortaleza perdeu, São Paulo perdeu. Né? E aí o Corinthians venceu o Bahia, temos o Bahia ali e o Cruzeiro. E eis a situação. E São Paulo jogando em casa. Sim, verdade. E eis a situação do Bahia, última rodada. Deixa eu só fazer uma observação aqui geral. O Vasco da Gama é um time que ele, matematicamente, quando a gente olha para a situação aqui, ele ainda tem chances matemáticas de título. O problema do Vasco é superar esse saldo aqui, ó. Então o Vasco teria que superar... Perdão. Classificação para a Libertadores. Mas o problema é o saldo de menos 14 que o Vasco tem, o do Bahia é menos 2. Então teria que ser goleada absurda para lá, para cá, ou seja, não vai acontecer. Disputa pela última vaga da Libertadores, com o Corinthians já garantido, é entre Bahia e Cruzeiro. Na zona de rebaixamento, só para a gente conferir, né, o Bragantino tá jogando agora, tava ganhando, não tem um placar atualizado aqui, mas o Bragantino tá jogando, o Cuiabá, que já tá rebaixado, tá jogando, o Fluminense tá jogando contra o Cuiabá, né, e o Atlético Paranaense contra o Bragantino, ou seja, são os jogos de hoje aqui que estão acontecendo agora, são bem desse bololô aí do rebaixamento. Mas falando da nossa situação, né, o scbahia.com, o site scbahia.com tradicional, o site scbahia.com fez aqui um levantamento que está aí na tela para a galera de casa já, assim, de resultados possíveis, né, de Bahia e Cruzeiro, né, que vão classificar um ou outro na última rodada. Eu vou passar também para meu pai, mas está aí a combinação, ou seja, de 9 resultados, combinações possíveis, de um ganhar, o outro ganhar e tal, o Bahia se classifica para a Libertadores em 7, mas eu acho que a situação é ainda maior do que isso, né? A probabilidade do Bahia é muito maior do que 7 e 9. Por quê? Porque o Bahia ele tem um jogo em casa contra o Atlético Goianiense, né? E o jogo do Cruzeiro, apesar de não ser um jogo tão pesado quanto poderia ser, porque eu digo isso, porque o Cruzeiro na última rodada enfrenta o Juventude lá em Caxias. O Juventude já está livre do rebaixamento. Se não estivesse, seria mais pesado ainda. O Juventude realmente já não tem grandes aspirações no campeonato, a não ser uma vaga para a Sul-Americana, que não deixa de ter seu peso, né? Ainda mais para uma equipe como o Juventude, e dinheiro. Então o Juventude vai enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro também sem alguns jogadores importantes. O jogo ontem foi muito pegado. O Cruzeiro perdeu o zagueiro Zé Ivaldo. O Cruzeiro perdeu alguns jogadores, né, que são importantes. O lateral Marlon fez uma grande partida ontem contra o Palmeiras, diga-se de passagem, um dos destaques do time, né? Então o Cruzeiro vai ter seus desfalques e joga fora de casa contra o Juventude, enquanto o Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense. Mas, friamente, o que é que as combinações possíveis são essas que estão aí na tela. Ou seja, o Bahia só não se classifica se perder ou empatar e o Cruzeiro ganhar. Porque se perder ou empatar e o Cruzeiro perder ou empatar, o Bahia mesmo assim se classifica. Resumo da ópera. O Cruzeiro perder. Isso, o Cruzeiro perdendo, o Bahia se classifica com qualquer situação. O Cruzeiro empatando, o Bahia se classifica com qualquer resultado também, porque o Bahia tem vantagem no número de triunfos. Agora, se o Cruzeiro vencer, o Bahia vai precisar vencer. A situação é essa. Cruzeiro vencendo, o Bahia precisa ganhar. Se o Cruzeiro não vencer o seu jogo, o Bahia está na Libertadores.
Perfeito. Esse é o panorama, tá aí desenhado aí com a tabelinha muito É legal isso que o mesmo. scbahia.com fez, E mas é a isso gente mesmo. pode resumir dessa forma. Bahia ganhando, já era, classificado de qualquer maneira. O Cruzeiro perdendo ou empatando, Bahia também classificado de qualquer maneira. Mas se o Cruzeiro ganhar, o Bahia precisa ganhar também. A situação tá aí posta, chances grandes, reais. Eu nem vi qual foi a estipulação lá do FMG. Acho que vou mandar amanhã, né? Porque normalmente eles esperam a rodada terminar para fazer aqueles Terminar. cálculos. Mas imagino que É. eles vão estipular o Bahia com mais de 90% de chance de classificação para a Libertadores. Mas nada disso entra em campo e a gente tem que fazer o nosso contra esse Atlético Ah, Goianiense morto-vivo, que tá morto, mas tá ganhando aí, tirando ponto de outras equipes, inclusive de uma equipe como o Vasco, que estava ainda almejando uma classificação para pré-Libertadores, e de uma equipe como Fortaleza, que tá lá em cima da tabela. Então, todo cuidado é pouco, pai. sem dúvida alguma. A questão é bem essa. E a preocupação é a falta. Sabe que o Bahia tá. O que eu estava notando, Diego? Hum. Meu amigo e minha amiga que acompanham o Farol, o Bahia está jogando sem alegria. Você não vê alegria no jogo do Bahia. Você não vê os jogadores com alegria. Você vê alguma coisa assim com o Ademir, você vê alguma coisa assim com o Lúcio Rodrigues, você vê com o Biel, mas olha o time todo, de ponta a ponta, você não vê. Não vê. E Gabriel vem caindo muito de produção, hein? Esteve muito mal contra o Corinthians, muito mal mesmo. O que atesta aquilo que eu também falo há algum tempo. Eu não gosto de ficar assim, porque eu falo, é negócio de velho. Ficar dizendo isso para ficar naquele. Tá vendo o que eu disse? Eu sempre disse que o Bahia tinha uma defesa ruim. Ah, mas não tem tomado gol, a não ser quantos. Mas a defesa é ruim. O sistema de marcação do Bahia é péssimo. O Bahia, na situação dele, tomou 49 gols até então. O Cruzeiro, que está abaixo dele, só tomou 41. O Grêmio tomou 47. Aí você vai olhando um pouquinho para cima, o Corinthians tomou 45, o São Paulo tomou 41, o Fortaleza 39, mas aí também de vida. Ou seja, é indiscutivelmente um problema sério que já vem desde antes de Rogério Ceni. Há algum tempo o Bahia não tem um sistema de marcação que passe tranquilidade, passe firmeza, passe segurança para o resto da equipe e para o torcedor. Pois é, Siga. verdade, verdade. Com certeza a gente destaca sempre isso aqui, você especialmente bate muito nessa tecla. Né? O Bahia tem problemas ofensivos também, de criação de Claro, oportunidades, de perda de muitos gols e claro, muitos lances, claro. mas a Sim. defesa também não faz o seu papel, a gente vem falando disso há muito tempo. Pai, o Bahia. Deixa eu voltar para a tela principal só para lembrar a galera de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer parte aí do nosso clube de membros, comenta, manda esse vídeo para seus amigos também se gostou, faz aí esse trabalho de divulgação que a gente está precisando desses novos seguidores. A Isso. gente tem aqui, pai, a escalação do Bahia, né, no jogo passado. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Porque já Rapidinho. estamos muito mais na pegada de Bahia e Atlético aguardar Goianiense. esse Bahia e Atlético Goianiense ansiosamente, né? Devemos fazer a live no domingo pela manhã dessa partida decisiva. Eu, com fé em Deus, também estarei lá na fonte. Estive lá Pronto. contra o Atlético Mineiro, esquentando o pé lá para a gente se livrar no passado. E esse ano, vamos ver se contra o outro Atlético a gente garante essa classificação para pré-Libertadores, que apesar desse segundo turno horroroso do Bahia, o Bahia está muito perto de conseguir esse objetivo do ano. O Bahia veio, só para a gente lembrar a escalação do Bahia na última partida, o Bahia veio com escalação com algumas surpresas, pode-se dizer. O Bahia veio com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba, Acevedo como titular, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Luciano Rodrigues, o que surpreendeu ali a ausência de Ademir, que vinha bem nas últimas partidas que ele jogou como titular, né? E a colocação de Acevedo no time no lugar de Jean Lucas, essa a gente já pedia há muito tempo, né? E Acevedo com um posicionamento até um pouco estranho, né? Fazendo muito uma linha de 3 defensores, né? Jogando bem recuado, né? Mais do Foi. que ali no posicionamento habitual dele à frente dos zagueiros, ele compunha ali praticamente uma linha de 3 defensores, né? Para poder liberar mais os outros jogadores, né? Fazer o meio de campo o Rogério falou que foi uma pergunta até de, acho que um jornalista de São Paulo, salvo engano, na entrevista, ele disse que foi
uma opção de tentar uma vantagem numérica sobre o ataque perigoso do Corinthians de Yuri Alberto e Memphis Depay, mas que, como a gente sabe, não funcionou, porque foram 2 gols de Memphis e 1 de Yuri Alberto. Mas o jogo, pai, foi um jogo em que o Bahia não começou mal, na minha leitura. O Bahia vinha com um jogo equilibrado até começar a apresentar falhas horrorosas, né, de Luciano Juba, de Caio Alexandre, falharam feio nos 2 gols do Corinthians, né? E os 2 gols do Corinthians mostrando que o Corinthians é aquele time que está no momento de alta confiança, né? O Corinthians está com velocidade, com ímpeto, com seus jogadores, né, aproveitando as oportunidades, e o Corinthians fez dessa forma 1-0, nessa passe errado de Luciano Juba ali para Tassiano, que tinha passado, Luciano Juba tocou atrás, Corinthians recuperou a bola, tocou para Yuri Alberto, que serviu o Memphis Depay, que deu sorte, né? A gente deu azar, porque o chute não ia nem na direção do gol, mas tocou em Canives e encobriu o Marcos Felipe. Naquele momento, ainda estava no gol do Bahia, num placar que um gol assim meio que achado do Corinthians, né? Tanto pelo erro do Bahia, quanto pela circunstância de ter desviado em Canives, porque o jogo era parelho até aquele momento, pelo menos na minha visão, pai. Concordo com você, sem dúvida alguma. O jogo estava naquela fase, principalmente de estudo das 2 equipes. Isso. E nem aquela questão da luta de boxe. Um bate daqui, outro bate dali, outro bate daqui, mas vamos ver o que é que dá. Estavam numa fase de estudos. As equipes estavam se estudando, estavam se analisando, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas um lance de pura infelicidade, realmente inadmissível. Quem treina, pega aquela bola de Juba, mesmo Juba sendo atacante, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou e gastou tanto dinheiro, não teve condição de trazer um lateral esquerdo. Veio trazer depois de julho, na segunda janela, por isso e por aquilo. Não vou ficar nem nesse muro aqui me lamentando dessas coisas. Mas, indiscutivelmente, não tem condição. Não dá. A um primeiro instante, diante do que o Bahia nunca teve, foi ninguém bom do lado esquerdo, optou-se por isso, porque os outros eram terríveis. Mas não dá. E aí toma aquele gol. Daqui a pouco você vai falar do de Caio Alexandre. Porra, Caio Alexandre. Siga você. Aí veio o gol do Corinthians. O Corinthians, claro, deu uma animada no jogo, né? Depois desse gol, pressão da torcida, estádio cheio. E veio o lance também que Marcos Felipe se contundiu, né? Isso aos 27 do primeiro tempo. Marcos Felipe teve um choque Perdão, o lance foi aos 23, mais ou menos. Marcos Felipe acabou sendo substituído por Adriel aos 27. Marcos Felipe num choque ali com Yuri Alberto. Ele terminou... Foram 2 questões, né? Primeiro, parece que ele teve alguma questão no ombro, né? Do jeito que ele caiu. E ele também teve o choque na cabeça, que gerou aquele protocolo de concussão. Inclusive tem sido muito falado, né? O comentarista de arbitragem do Sport TV, das organizações Globo... Ele disse que provavelmente seria de 5 dias esse afastamento, que a regra lá, o protocolo era de 5 dias para concussão, e que por isso o Marcos Felipe não estaria, né, apto no domingo. Eu acho até uma questão um pouco polêmica, porque domingo é o dia que faz 5 dias, mas o fato é que o Marcos Felipe, além disso, desse protocolo de concussão, ele parece que teve uma contusão mesmo no ombro, né? Então seria assim, uma coisa extremamente surpreendente que o Marcos Felipe estivesse apto para jogar. Então o Bahia tem com essa questão aí no gol. Quem entrou foi Adriel, que tinha sido a escolha de Rogério Ceni nas últimas partidas, e o Bahia que ali, depois de um certo susto, de uma certa pressão do Corinthians, o Bahia voltou a equilibrar o jogo do meio para o fim no primeiro tempo, e no finzinho, já nos acréscimos, mais um passe errado, uma jogada com a saída ruim, dessa vez de Caio Alexandre. Corinthians recupera a bola, acham Yuri Alberto, Adriel sai mal do gol, virou meme aí, a galera comentando, parecendo quem joga videogame, quem joga FIFA, parecia bug de FIFA, que o goleiro sai da tela assim, e o gol fica vazio, umas péssimas saídas de Adriel, sem fechar o ângulo, mas o Yuri Alberto bateu cruzado, não tem nada a ver com isso, bateu cruzado no canto vazio e fez o segundo gol, esse aí, um balde de água fria, e ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, pai, isso encaminhou um segundo tempo de um Corinthians absolutamente dominante, Rogério Ceni fazendo substituições que não tiveram nenhum efeito, né? E a gente viu um Corinthians totalmente dominante no segundo tempo, e fez o terceiro gol, deixa eu só ver aqui meu registro, aos 15 do segundo tempo, uma falta cobrada por Memphis Depay praticamente sem ângulo, ali bateu forte no canto de Adriel, e Adriel não conseguiu reagir a tempo, foi um belo chute de Memphis Depay, e a partir daí o Bahia sem punch, já que você falou de boxe, sem punch, sem
pressão, sem presença ofensiva para gerar lances de perigo, grandes defesas do goleiro Hugo, nada disso. E o Corinthians, sim, teve outras oportunidades e poderia ter ampliado esse placar, mas terminou 3-0, que foi de bom tamanho para o Corinthians, com o resultado do Cruzeiro ontem já classificado para a Libertadores e o Bahia ainda vivo, mas com esse segundo tempo de absoluto domínio do adversário e também da perda do seu goleiro titular, uma perda que tende a ser muito significativa para esse jogo decisivo contra o Atlético Goianiense, pai. Pois é, o Bahia também teve o seu lance de gol, que foi anulado. O lance verdade, foi no primeiro tempo. É verdade. Seria um lance de empate, né? Nesse momento que o Bahia se rearrumou, teve o belo chute do Luciano Rodrigues. Infelizmente, o impedimento, que foi impedido mesmo, mas por pouco. Esqueci de falar, foi mal. Impedido, não, tranquilo, impedido. Foi isso mesmo. Mas é isso, nada muito a falar. O Bahia foi dominado. As modificações idiotas, absurdas, estúpidas. Não é possível que eu errar até português quando eu me irrito com a cavalgadura do Rogério Ceni. Aquele lance que eu já disse aqui, atacante para marcar, atacante não sabe. Quem é atacante? Quem jogou futebol, quem joga futebol, não sabe marcar. Atacante não sabe marcar. Atacante volta, ele faz falta. Eu digo isso aqui há quantas vezes? Ainda bem que hoje tem isso. Canal no YouTube, é só voltar. Esse velhinho careca disse alguma coisa, disse. Atacante não sabe marcar. Ele aí bota um atacante que não sabe marcar, não tem físico, de lateral direito. Depois dele fazer as extravagâncias, de ver que o Bahia estava perdidão, ele aí botou Ademir como fosse dar força de ataque. Ademir faz lá e fez essa falta desnecessária. E ele não tem culpa nenhuma, porque ele não sabe marcar, ele não é para marcar. Quem botou para ele ali é um irresponsável, um maluco, não é? E assim vai o Bahia se complicando. Nada mais a declarar, viu, Diego? Pode chamar a escalação aí, que a nota é um pelo outro. Então, não tem muito comentário, não, sem comentário. Deixa eu chamar só a vinheta para manter o padrão. Olha aí, as notas de. Só para chamar a vinheta, pelo menos para dar uma sorte aí pro próximo jogo. Esse aí já foi. Mas as notas, pai, ali. Vamos começar com o goleiro, o Adriel. Foi Marcos Felipe, que saiu rápido, sem culpa no gol, né? Acho que não sai com nota, né? Mas acho que é melhor dar nota de Adriel, que jogou a maioria do jogo e foi infeliz ali para muita gente nos 2 gols, mas para mim, especialmente no segundo. Especialmente no segundo, mas no terceiro também. 2 na barreira, puxando para cá, o cara mirou ali, mandou uma bomba e aí fez o gol. E aí o Bahia foi pro brejo. Olha que no segundo tempo ele fez 2 boas defesas. Verdade. Que seriam quarto e quinto gols do Corinthians. Mas ainda assim, ele não tem culpa. Culpa é que quem foi goleiro. Eu disse, quando o Bahia. Está aí também gravado, é só entrar. Quando o Bahia contratou Adriel, quando ele fez jogo de campeonato baiano, ele era goleiro do campeonato baiano. No clássico aqui, o Bahia perdeu por aquelas falhas dele. E eu aí disse, o Bahia contratou esse goleiro do Grêmio. E o Grêmio não tem goleiro, não tinha goleiro. Não é? E o Bahia foi buscar um dos reservas do Grêmio. Veja que contratação, esse time que faz grande investimento e faz mesmo, gasta um dinheiro brabo com algumas contratações, topa um negócio como esse. O rapaz não tem culpa, culpa é de quem o contratou e culpa é de quem foi goleiro e admite que tem que ser ele. Por que Danilo Fernandes não entra? Sendo reserva, ele não entra no jogo. Qual é o problema? Está aposentado? O Bahia vai fazer uma homenagem a ele pelo tempo que ele jogou futebol? Porque a gente tem que saber também, Danilo Fernandes tem capacidade, tem algum problema que Danilo Fernandes não pode entrar? É alguma coisa que o Grupo City faz assim, não, se ela é jogador daqui de antes, não, bote o jogador que a gente trouxe depois que assumiu o Bahia. É alguma coisa assim? Por quê? Não dá. A nota de Adriel. Por mais que Danilo Fernandes não esteja em forma, sobra com ele. 3 para ele. Pronto, concordo com 3. Vamos para os laterais aqui. Santiago Arias, como você antecipou, voltou ao time. E Luciano Juba do lado esquerdo. Não voltou bem também Santiago Arias, mas era para continuar no jogo. Do jeito que estava, do jeito que o time... Ninguém do time estava jogando. Ele elegeu tirar Santiago Arias para fazer a invenção de botar Ademir de lateral direito, que depois ele aí tentou consertar botando o Gilberto. É uma brincadeira, é um tubo de ensaio da Zorra esse time
que tem como treinador o seu Rogério Ceni. Então, 4 para Arias e para Juba, 1. Não achei Juba tão abaixo de Arias não no jogo. Eu daria 4 também. Eu daria até um pouquinho mais, mas teve a entregada do primeiro gol, que ele teve participação ativa. E aí, por isso, realmente tem que dar nota mais baixa nele. Mas eu vou dar 4, ficar com 4, 1 e 4 outros, 2 laterais. Zaga central, Gabriel Xavier e Canives. Péssimo Gabriel Xavier. Vem mal do jogo, a gente é assim. Dá maior força, torce por ele, torce por todo mundo. Mas quando não joga perdidão, todo não sei o quê. Será que é porque ele não confia no goleiro que está ali atrás? Eu não sei, menino novo. 3 para ele, para Canives 4. Concordo com as notas. Ontem Gabriel achei bem pior do que Canives. Canives também não foi muito bem, não cobriu como tinha que cobrir, exatamente, na terça-feira, mas o jogo de Gabriel Xavier foi pior do que o de Canu, na minha opinião. 3 e 4 para mim de bom tamanho. No meio de campo, Acevedo, que jogou quase como zagueiro, e Caio Alexandre foram titulares do time ontem. Mais uma invenção, ele achou que Acevedo comporia um trio de zagueiros e controlaria o time do Corinthians, que tem um ataque muito bom, não sei o quê. Acevedo não teve culpa, fez alguma coisa a mais. Eu acho que quem teve em campo assim, o que mais me agradou foi Acevedo. Eu dou nota 5 para ele. Concordo. Caio Alexandre, 1. É muito mal, né? Um gol com falha de Luciano Juba, de Caio Alexandre, 2-0 para os caras. Então, 1 para cada um. Tá bom. Péssimo, Caio Alexandre. Péssimo. Tem que ir assim, jogando numa posição que eu acho que ele se sentiria mais confortável, mesmo assim, sem render, né? Porque a Acevedo estava ali dando aquele suporte defensivo, mas ele errando muito o jogo todo. À frente dele vem Everton Ribeiro e Cauli, pai. Bom, Everton Ribeiro foi substituído no padrão Rogério Ceni, como se o time estivesse jogando um bolão e Everton Ribeiro fosse culpado por estar aquele time ladeira abaixo. Não ficou muito tempo em campo, 4, se virou. É coisa de treinador. No treino ele deve ver jogadores melhores, jogando melhor, treinando melhor do que Everton Ribeiro. E Cauli? Parece que ia fazer alguma coisa, parece que vai, parece que não vai. 4 para Cauli também. Concordo com as duas notas. Aí depois veio Tassiano e Lúcio Rodrigues. Não esteve bem Tassiano, não esteve bem. Não me agradou, não esteve bem. 3 para ele. Lúcio Rodrigues foi lá e, como sempre, fez o gol. Pegou a bola e ele chuta no gol. Não tem firula, não tem não sei o quê. Foi anulado, não foi validado, aquela expressão que eu uso. Mas, no tempo de VAR, aquele gol é anulado. Em outras situações, jamais o gol estaria valendo. Eu dei como melhor Acevedo 5, não foi? 5 para ele também. 5 também para ele. Acho que é por aí, concordo. E, assim, algo dos que entraram, algum destaque? Eu creio que não, né? Biel tentou fazer alguma coisa, mas ele queria ser o bandeirinha do jogo, marcando o pênalti a favor do Bahia, parou no lance. Ele queria ser bandeirinha, queria ser VAR, queria ser tudo. Podia ter toda a razão. Eu já vi, todo mundo aqui já viu aquele lance ser marcado o pênalti. Eu já vi ser marcado e já vi não ser marcado, sou pelo justo. Né? Aí vai da interpretação dessas figuras ilustres com um apito na boca. Mas não dá. Aí se Biel, porque é baixinho, pensa em ser do VAR, pensa em ser bandeirinha, aí ele pode fazer um curso depois. Mas no lance ele tinha que continuar a tentar jogar e parava. Depois corria em cima do juiz. Para isso o Bahia tem um capitão no time. E hoje em dia parece que os jogadores também não sabem isso. A orientação da CBF é que o árbitro só converse, só dialogue durante a partida com os capitães. Pois é. Para terminar, Rogério Ceni, pai. Rogério Ceni, 0, 1, 2. 2 para Rogério Ceni. O Bahia perdeu por culpa de Rogério Ceni, vem perdendo por culpa dele, por culpa dessa comissão técnica, dessas excentricidades, desses delírios à beira do gramado. 2. 2 tá bom também, é minha nota, e Rogério vai ter a sua chance de, pelo menos, cumprir
a missão, o objetivo do ano. Vamos ver qual é o time que ele coloca em campo. Tenho algumas dúvidas. No gol, a gente vai falar disso no pré-jogo e muito, né? Mas eu acho que ele vai de Adriel no gol. Muito difícil ser a diferença. A gente estava até conversando sobre isso hoje. Mas, por exemplo, a lateral direita eu tenho dúvida. Ademir volta para o time titular, eu tenho dúvida. Enfim, são muitas dúvidas aí. Será que ele vai voltar com Caio Alexandre e Jean Lucas? Enfim, eu não tenho essas dúvidas. Tem muita coisa que a gente não tem certeza, assim. Você acha que... Sinceramente, isso é de coisa de treino. Meio de campo. Tem que ser Acevedo, jogando como volante mesmo. Tem que ser Tassiano. Tem que ser Everton Ribeiro. E depois ele bote aí quem está treinando, que ele acha que deve entrar, quem está treinando aí. Mas eu acho que para esse jogo, pai, você falou antes do jogo contra o Corinthians, colocaria... Eu vou complementar. Talvez seja exatamente isso. Bota esses três, e aí vem Ademir de um lado, Lúcio Rodrigues do outro, no meio, e Biel do outro. É isso. Perdendo tudo, tá alinhado. Tem mais. Se o Bahia não for para a Libertadores por conta do resultado de domingo. Se o Bahia não for para cima, o Bahia tem que ir para cima, não vai ter condição, então vai ter outra solução. E esse time aí que você já tinha projetado, eu acho que quando a gente for falar aí do pré-jogo, da escalação e tudo, acho que eu também vou defender essa configuração. Algum destaque final, pai? Não, só dizer que o árbitro, como eu sempre disse e falei um pouco antes, ele é bom tecnicamente, deu para ver que ele é bom tecnicamente, mas é fraco disciplinarmente. Quando criou aquela confusão ali, eu pensei que ele ia expulsar um de cada lado, ainda ficou na demora. É uma coisa que ele é um árbitro que tem postura, como eu disse. Eu pensei que o jogo fosse mais quente, se o Corinthians não estivesse ganhando com tanta folga, o domínio não fosse tão amplo, eu acho que podia ser um jogo de confusão, ele podia se perder. Ele é um bom árbitro, você vê que tecnicamente ele acompanha de perto, pênalti ele decidiu ali, ouviu um pouquinho e tudo mais, mas na parte disciplinar, aquela confusão ali era para ter um expulso de cada lado. Tomara que não teve. Exatamente. Ainda bem que não teve. Ainda bem que não teve. Podia ser expulso, é verdade. Mas só isso. Sem dizer mais nada. Lamentável. Beleza. Mais uma vez, você que ainda está aqui, vou pedir para você curtir esse vídeo, deixar esse like, se inscrever no canal, ativar as notificações, botãozinho de seja membro para você fazer parte aqui do nosso Clube do Farol. E a gente volta, com fé em Deus, nesse domingo pela manhã com o pré-jogo dessa partida decisiva contra o Atlético Goianiense. O Bahia só depende dele para ir para a Libertadores. E se o Cruzeiro não vencer, o Bahia mesmo nem dele depende. O Bahia vai empurrado pelo Cruzeiro para a Libertadores, caso o Cruzeiro não ganhe. Mas vamos fazer o nosso papel, vamos ganhar e vamos para essa Taça Libertadores. Torçamos por isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Bora Bahia! Até a próxima, bora Bahia. O Juventude está fazendo festa. Vai querer jogar bola? Vamos ver. Tchau, tchau.